Bom dia, militares. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre fé. A fé que nos sustenta, a fé que não deixa nós sermos abatidos, porque provoca a ação de Deus e o poder de Deus em favor das nossas vidas, principalmente naqueles momentos difíceis e complicados que porventura estejamos enfrentando. Eu quero contar uma passagem da Bíblia que expressa muito isso, como a fé não nos deixa afundar. O Senhor Jesus Cristo estava pregando na beira de uma praia e houve uma manifestação do povo querer aclamá-lo como rei depois de ouvi-lo. E aquilo o incomodou tanto que diz a palavra de Deus que ele simplesmente pediu que os discípulos preparassem a embarcação e ele saiu dali e subiu, foi para o alto de uma montanha orar. Ficou orando lá nessa montanha a noite toda e de madrugada ele resolveu descer da montanha na quarta vigília da noite, entre as 13 e as 6 horas da manhã. Ele resolveu descer da montanha depois de estar orando lá desde as 5 horas da tarde. E quando ele desceu, os discípulos não estavam lá na beira da praia com o barco. Os discípulos ficaram conversando, as águas foram levando o barco para o meio do mar da Galileia, e o vento foi empurrando. Certo é que quando Jesus desceu, que chegou na beira da praia, o barco que estava os discípulos estava muito longe, estava lá no meio do mar, bem lá longe. E os discípulos nem perceberam isso. Estava mais ou menos a uma distância de 6 a 8 quilômetros, vejam só, 6 a 8 quilômetros de distância estava aquele barco da beira da praia. Jesus, ao descer, ele olhou e resolveu não chamar pelos discípulos, até por conta da distância. Mas como Jesus é Deus, para ele a coisa mais simples era desafiar a própria física. E o que ele fez? Ele foi até o barco andando sobre as águas. E começou a fazer aquela caminhada que eu acredito que foi mais ou menos de quase 1 hora, porque andar 6 a 8 quilômetros é mais ou menos 1 hora de caminhada. E Jesus foi caminhando sobre as águas tranquilamente em direção do barco que estava a uma distância considerável lá no meio do mar. Quando ele estava mais ou menos se aproximando do barco, ainda estava escuro, o discípulo chamado Pedro viu um vulto sobre as águas e tomou o maior susto. Diz a palavra de Deus que ele achava que era um fantasma. Vejam bem, ele ainda acreditava em fantasma. Ele se apavorou e gritou: Senhor, socorre-nos! Ele gritou. E Jesus respondeu lá do meio do mar: Não temas, porque sou eu. E Pedro disse: Se é o Senhor, então deixa-me ir ao seu encontro. E Jesus Cristo disse: Vem, Pedro. Pedro desceu do barco que ele estava, pisou na água, a água estava firme, e ele também começou a desafiar a própria física, e começou a andar sobre as águas, e começou a ir ao encontro de Jesus. Só que diz a palavra de Deus que no meio do caminho, ele começou a prestar muita atenção na força da água, na força do vento, e tirou o olhar de Jesus. Em vez de olhar nos olhos de Jesus e continuar confiando na fé, indo em direção ao encontro do Mestre, ele começou a se preocupar por demais com o movimento das águas, com as ondas, com a força do vento. E na medida então que ele dava um passo, o passo já não era mais o mesmo, já não tinha mais a mesma segurança, já não se sustentava mais, e ele começou a afundar, começou a afundar. E diz a palavra de Deus que ele já estava quase que se afogando. Talvez ele começou andando, já estava nadando com dificuldade, e quando ele percebeu que estava correndo risco de vida, ele gritou pedindo socorro para Jesus: Senhor, socorre-me! E Jesus Cristo foi até ele, o pegou talvez pelo braço, alguns dizem pela barba, o levantou e o colocou dentro do barco. E depois de colocá-lo dentro do barco, Jesus disse a ele essas palavras: Por que tu duvidastes, ó homem de pouca fé? E ele ficou ali sem entender e talvez envergonhado com aquela situação. Qual é a lição de hoje? É que sem fé nós afundamos. Se não há fé em nosso coração na pessoa de Jesus, e se nós pararmos de olhar para Jesus e começarmos então a valorizar demais as circunstâncias de dificuldades que nos cercam, a valorizarmos demais os problemas nos quais estamos de repente envolvidos ou inseridos,
nós vamos ser engolidos pelo problema, vamos ser engolidos pelo mar da vida, vamos ser engolidos pelas dificuldades que nos cercam. E a proposta dessa passagem que prego para vocês desta manhã é para você confiar em Jesus. Confie em Jesus, porque confiando em Jesus, você não tem como afundar. Você se mantém sustentado através da fé que você deposita em nosso Senhor Jesus Cristo, a fé que você coloca no Cristo. Então, nesta manhã, eu não sei quais são as circunstâncias que você se encontra nesse mar da vida. Eu não sei quais são as circunstâncias que você se encontra nesse mar que pode ser para você um mar de dificuldades. Mas eu falo para você, mantenha a sua fé, mantenha a sua confiança. Não olhe para a circunstância das situações em sua volta. Olhe para Jesus, confie nele. Tenha fé na pessoa de Jesus, porque isso é a garantia que você não vai ser tragado e, consequentemente, não vai afundar nesse mar da vida. Pensa nisso. Que Deus te abençoe e te ajude no nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, eu oro por essa pessoa que me ouve agora, que me escuta, que porventura está se encontrando em uma situação de dificuldade, seja ela qual for, ao ponto de tragá-lo. Senhor Jesus, que a fé venha estar nesse coração, que o Senhor Jesus venha sustentar essa pessoa que me ouve e que esses problemas sejam desfeitos e destruídos pelo teu poder. É o que eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.